Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou te mostrar de uma vez por todas o porquê que você não precisa ser disciplinado para alcançar o sucesso. E diferente do que a sociedade falou para você, você não precisa ter disciplina o tempo todo. A ideia bem atraente de que você precisa ser uma pessoa completamente autodisciplinada para alcançar o sucesso é uma mentira. Pelo contrário, nesse vídeo você vai aprender que você já nasce com uma disciplina e que você só precisa aplicá-la da maneira correta. Então fica aqui até o final que eu vou te mostrar o porquê que você precisa apenas ter um pouco de esforço direcionado para a coisa certa. Então vamos lá, pessoal. De longe, você já deve saber que um dos mais prevalentes mitos da nossa cultura é a autodisciplina. A gente vive a vida inteira achando que nós devemos ser pessoas autodisciplinadas, pessoas com autocontrole, pessoas com muita disciplina. E de fato isso não é uma mentira, tá? A gente precisa sim ter uma disciplina, mas ela não é esse bicho de 7 cabeças que a gente aprende por aí. Tá certo? Na verdade, nós não precisamos de mais disciplina do que já temos. Nós só precisamos direcioná-la e manejá-la da maneira correta. Então, o mais interessante disso aqui é que a sociedade, os gurus, muitas pessoas lucraram em cima do conceito de disciplina, ensinando para as pessoas que aquilo deveria ser algo a ser adquirido, algo a ser trabalhado, algo que deveria ser uma fórmula mágica para você alcançar qualquer coisa. E o pior de tudo isso é que a disciplina ela já nasce em você. Você já tem uma disciplina dentro de você. Então, se isso é uma premissa verdadeira, não tem por que trabalhar em cima dela, não tem por que praticá-la, não tem por que exercê-la se você já nasce com ela. Portanto, o que a gente precisa é apenas pegar algo que nós já temos, que nós já nascemos, e direcionar para o que a gente quer. E aqui vem a dicotomia, disciplina versus hábito. Bom, eu diria que a fórmula para o sucesso é uma pessoa que tem vários hábitos bons e que conseguiu propagá-los durante uma vida inteira. Mas se eu te dissesse que para você criar um hábito, você só precisa de um pouco de disciplina inicial. Portanto, se você só precisa de um pouco de disciplina inicial para criar um hábito, que será a fórmula para o sucesso, você não precisa de nenhuma maneira aplicar todo aquele esforço, ter as fórmulas mágicas, ter os métodos certos para conseguir o que você quer. Bom, é o que eu estou querendo dizer. Você pode ter sucesso com menos disciplina do que pensa. Até porque o sucesso se trata apenas de fazer a coisa certa e não de fazer tudo certo. Portanto, pessoal, a gente não precisa seguir aquele guru que criou todo um curso falando sobre disciplina. A gente não precisa ler vários livros sobre disciplina. A gente só precisa entender que a disciplina era necessária até um certo momento, até que a gente crie aquele hábito. E a partir do momento que a gente cria aquele hábito, a gente já tem a nossa fórmula do sucesso. Por quê? Porque o sucesso nada mais é do que vários hábitos replicados repetidamente. Hábitos bons, diga-se de passagem. Portanto, para você alcançar uma vida bem-sucedida, você precisa de menos esforço do que você pensa. Porque o esforço só vai ser necessário até aquele momento em que forma-se o hábito. Tá? Portanto, para começar essa sua jornada, você só precisa escolher o hábito certo e reunir disciplina suficiente para estabelecê-lo. Então, se eu quero ler um livro, se eu quero estudar, se eu quero trabalhar, se eu quero fazer qualquer coisa benéfica para a minha vida, eu só vou precisar de um pouco de disciplina inicial para que eu consiga estabelecer esse comportamento. E a partir do momento que ele é estabelecido, ele não necessita mais do mesmo esforço, da mesma disciplina, do mesmo emprego de energia. Portanto, já é de se pensar de que você não precisa da disciplina que você acha que precisa para adquirir aquele sucesso. Uma forma
uma testemunha, diga-se de passagem, de que a disciplina selecionada funciona sem dificuldades é o nadador Michael Phelps, tá? Esse cara aqui é a fórmula viva, a testemunha viva de que você só precisa de um pouco de disciplina, e a gente já nasce com ela, e você só precisa direcioná-la para o que você quer. Michael Phelps, ele era diagnosticado com TDAH. A professora dele dizia muitas e muitas vezes que ele era um aluno extremamente mal comportado, um aluno que se distraía facilmente, um aluno que não conseguia fazer as tarefas no tempo certo. E foi aí que Michael Phelps, ele sempre foi taxado como uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não tinha bons comportamentos. Só que, apesar desse diagnóstico dele, apesar dessa condição dele, ele não deixou de se tornar um dos maiores nadadores, tá, do mundo olímpico. Se Michael Phelps ele fosse apenas um país, ou seja, se a gente pegasse a pessoa dele e transformasse em um país, ele estaria em 12º colocado do jogo de medalha dos Jogos Olímpicos. Desde o ano que os Jogos Olímpicos começaram até os tempos atuais, Michael Phelps, se ele fosse um país, ele estaria na 12ª colocação. Ele ganhou muitas e muitas medalhas, é referência, enfim. E o que é que Michael Phelps fez? Ele simplesmente, aos 14 anos de idade, decidiu que iria se dedicar à natação. E quando ele tinha ali, por volta dessa idade, ele chegou a treinar cerca de 6 horas por dia. 6 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E nem por isso, pessoal, nem por essa condição, ele deixou de se tornar o que ele se tornou. Por quê? Porque a gente sabe que a disciplina selecionada, ela funciona sem nenhuma dificuldade. A disciplina, quando ela é direcionada para o local correto, ela é capaz de fazer coisas extraordinárias. É justamente aqui que vem a tese. Desenvolva o poder da disciplina selecionada para construir o hábito correto e alcançar resultados extraordinários. Portanto, a gente pode sintetizar toda a história de Michael Phelps em uma pessoa que tinha um déficit de atenção, mas que dedicou aquele pouco de disciplina que ele já nasceu ao hábito da natação. Portanto, nesse vídeo aqui eu acho que você já aprendeu uma lição muito mais que importante. E bom, pesquisas indicam que para você adquirir qualquer hábito você só precisa de 66 dias. E que a relação entre a disciplina e esse tempo é inversamente proporcional. Ou seja, o papel da disciplina em qualquer conquista, em qualquer hábito, em qualquer comportamento que você quer ganhar, ela diminui. Ela diminui com o passar do tempo. Então, se você precisa de 66 dias para adquirir um comportamento, saiba que a disciplina ela vai ser apenas o ponto de partida, ela vai ser necessária no começo desse processo, mas à medida que passa do dia 30, do dia 40, do dia 50, do dia 56, você precisa de uma quantidade ínfima de disciplina quando comparada àquela que você precisou no começo. Ou seja, aqui cai por água abaixo o mito de que você precisa ser disciplinado a vida inteira. Porque a partir do momento que a gente consegue a formação do hábito, a gente não precisa mais de esforço, mais de disciplina, a gente não precisa mais empregar a mesma energia para replicar aquele comportamento. Quando um novo comportamento se transforma em hábito, ele demanda menos disciplina para ser mantido. E é justamente aqui, pessoal, que está a chave desse vídeo. Portanto, se você chegou aqui, fique cada vez mais atento, porque aqui vai a parte mais importante. Entenda, as pessoas que replicam bons hábitos, elas são taxadas como pessoas disciplinadas. Só que eu diria que essas pessoas elas não são disciplinadas. Elas eram disciplinadas no começo para formar o comportamento, para formar o hábito. Mas a partir do momento que elas já colocaram aquilo na rotina delas, elas só precisam replicar aquilo de maneira automática, sem exercer muito esforço. Só que a nossa sociedade, ela cresceu, ela se modulou em cima de um conceito de que a disciplina ela é a manutendor, é o que mantém tudo, né? E quando nós vemos uma pessoa que lê todo dia, uma pessoa que trabalha todo dia, que treina todo dia, que tem bons hábitos,
Quando a gente está diante de um cidadão que tem bons comportamentos, a gente diz, não, esse cara aqui ele é disciplinado, esse cara aqui ele tem muita disciplina. E eu posso dizer que talvez há um ano atrás ele é uma pessoa disciplinada, ele foi uma pessoa disciplinada, porque ele precisou conquistar esses comportamentos primeiro. Mas quando aquilo já está consolidado na vida dele, ele apenas replica aquilo de maneira inconsciente, de maneira automática, porque ele já consolidou aquilo na rotina. Portanto, é completamente plausível o mito de que você não precisa da disciplina que você acha que pensa para alcançar o sucesso. Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, até essa minutagem, o que é que você precisa tirar de tudo isso que eu falei? Primeiro, não seja uma pessoa disciplinada, mas não leve isso ao pé da letra. Você precisa sim ser uma pessoa disciplinada, mas até o certo momento em que você precisa construir o hábito. A partir do momento que você constrói ele, você não precisa mais ter a mesma disciplina de antes. Portanto, não entre nessa pira de que você precisa ter autocontrole, ter autodisciplina, ter uma habilidade mágica para ler, para escrever, para trabalhar. Você não precisa disso. Apenas resista aos primeiros 66 dias, aos primeiros 30 dias e você verá que o esforço não será mais o mesmo. Segundo, construa um hábito de cada vez. Se você tem um projeto para alcançar o sucesso, você certamente só vai alcançá-lo com bons hábitos. Mas você não vai adquiri-lo simultaneamente. Você vai precisar de um certo tempo. E a melhor forma de adquirir esses hábitos é trabalhando eles de cada vez, um de cada vez. E se você for parar para pensar, menos de um ano já é o necessário. Pelo contrário, quase metade de um ano, um pouco mais de metade de um ano já é o necessário para você adquirir 3 bons hábitos para a sua vida, levando-se em conta os 66 dias que são necessários. E a depender da tarefa, esses 66 dias são muito ainda, tá? Tem tarefa que consegue ser bem replicada com 30 dias, ou até com 21 dias, enfim. Mas se você tem um projeto para esse ano de 2026 de eu quero ler, eu quero escrever e eu quero treinar. Se você replicar um hábito de cada vez durante 66 dias, a gente vai estar diante de 198 dias. Menos de um ano, pessoal, é o necessário para você adquirir 3 bons hábitos para a sua vida. Portanto, você vai ver, inclusive, que quando você está ali na metade do ano, construir os 3 hábitos, você vai ver, tá, e a disciplina, onde é que ela está? Você nem vai saber onde é que está a disciplina nesse papel. Você vai ver que ela foi algo completamente inútil e que aquele curso que você comprou foi algo que você desperdiçou dinheiro à toa, tá? E dê a cada hábito tempo suficiente. Existem vários hábitos e cada um deles necessita de um tempo diferente para ser trabalhado, para ser consolidado. E pessoas que, por exemplo, querem adquirir o hábito de ler, demoram um certo tempo quando comparado à formação do hábito de escrever, de treinar, tá? Mas já é uma premissa bem estabelecida de que 66 dias já é o necessário para você adquirir. Mas aí vai do seu corpo, vai da sua rotina, vai do seu estilo de vida, enfim. Mas saiba que o papel da disciplina na conquista de qualquer coisa na sua vida, inclusive na conquista do sucesso, ela só é necessária no começo do processo. A partir do momento que você alcança 2 meses ou até 1 mês e meio, pode ter certeza que a disciplina pode ser jogada fora. Você já colocou aquilo na sua vida, seu subconsciente já interpretou como algo importante e aquilo vai ser atrelado à sua rotina, ao seu comportamento, sem nenhum esforço. Então, não seja uma pessoa disciplinada, não caia nessa pira, construa um hábito de cada vez, ou seja, tenha vários hábitos em mente, mas construa um de cada vez. Michael Phelps, ele não quis ser um atleta de várias modalidades, ele quis apenas ser um atleta de natação. E se dedicando apenas ao hábito de nadar, foi que ele conseguiu sucesso. Portanto, trabalhe apenas um hábito por vez. Porque se você quiser adquirir vários hábitos de uma vez, pode ter certeza que você não vai conseguir consolidar todos eles simultaneamente. E se você fizer isso apenas
Eu quero ler, então vou passar 66 dias lendo. Eu quero escrever, vou passar 66 dias escrevendo. E assim por diante. Você vai ver que cada hábito vai ser consolidado no tempo correto e vai ter o tempo suficiente para ele ser devidamente atrelado à sua rotina, à sua personalidade e ao seu comportamento. Portanto, se você chegou nesse vídeo, eu tenho certeza que você já entendeu que você não precisa ser disciplinado para alcançar o sucesso. E que você só precisa colocar aquele pouco de disciplina que você já nasce com ela, na sua rotina e aplicá-la ao comportamento e ao hábito que você quer adquirir. E se você quer ter um conhecimento mais aprofundado, se você quer ter o assunto desse vídeo aqui de maneira mais sólida, eu recomendo você adquirir o livro A Única Coisa, que ele foi a base para toda a ideia desse vídeo aqui. Então, se você quiser ter um conhecimento mais aprofundado, mais consolidado e mais embasado nessa ideia que eu trouxe nesse vídeo, adquira o livro aqui na descrição. Vou estar colocando o link de afiliado. Você não só vai estar contribuindo para si mesmo, adquirindo mais conhecimento, mas também contribuindo para o nosso canal. E se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, de coração eu espero que você tenha gostado e até a próxima.